Olá pessoal, meu nome é Matheus Vitorino. Eu vim aqui mais uma vez para falar sobre direito do trabalho e o tema do vídeo de hoje é grupo econômico. Qual é a importância do grupo econômico para o trabalhador? A importância é justamente revelar uma fraude que está sendo praticada pela empresa e na maioria das vezes é com o objetivo de burlar justamente a justiça do trabalho, né? Então o trabalhador ali, na reclamação trabalhista dele, ele vai trazer o grupo econômico para tentar evitar que o empregador, que a empresa, ela drible a justiça do trabalho e aí numa eventual condenação, numa eventual fase de execução, ele fecha a empresa original, por exemplo, ou não consiga se achar nada em face dessa empresa, dessa pessoa jurídica, que originalmente ela tinha assinado a carteira de trabalho do trabalhador. Então vamos lá. O que ocorre nas relações de emprego? Uma pessoa jurídica apenas assina a carteira de trabalho do trabalhador ali como empregadora. E o que o grupo econômico busca? Ele busca trazer pessoas jurídicas que, a princípio, elas seriam estranhas a essa relação formal, né? Pessoas jurídicas ali que não constam na carteira de trabalho, na assinatura, elas vão ser trazidas para o processo com o objetivo de fazer com que elas respondam de forma solidária ao crédito, né? E aí o que acontece? Na nossa legislação, antes de 2017, né, antes da reforma trabalhista, a gente só tinha a previsão do grupo econômico chamado vertical, que era aquele grupo econômico clássico em que você tinha uma empresa que era uma empresa holding, que comandava as demais empresas, né? A previsão legal era essa. E aos poucos a jurisprudência foi evoluindo com base na doutrina para ela falar que o grupo econômico não se limitaria ao grupo econômico vertical, que é nessa clássica visão em que você tem uma empresa holding, uma pessoa jurídica holding, que controla as demais pessoas jurídicas. A Justiça do Trabalho falou, não, peraí, não é só esse o caso de grupo econômico. Existem diversos casos em que a gente nota uma relação estranha, uma relação promíscua entre mais de uma pessoa jurídica, na qual você verifica interesses integrados entre elas, interligados entre elas, de modo que, na verdade, na realidade do contrato de trabalho, elas atuam como se única empresa fossem, como se a atividade econômica fosse a mesma, ou como se cada participação da pessoa jurídica, de cada pessoa jurídica diferente, fosse imprescindível ali para manter aquela empresa, aquela pessoa jurídica de pé, né? E aí isso se denominou grupo econômico horizontal. Ocorre que após a reforma trabalhista, e aí foi um ponto muito positivo da reforma trabalhista, foi justamente positivar, colocar em lei tanto a figura do grupo econômico vertical quanto a figura do grupo econômico horizontal. Só que com um porém, a reforma trabalhista deixou de forma expressa que a mera identidade de sócios entre as pessoas jurídicas não traduz em si o grupo econômico, ou seja, só com base nesse elemento de você ter sócios em comuns em mais de uma pessoa jurídica, não é isso que vai trazer o grupo econômico. Mas até aí tudo bem, porque na maioria dos casos, o que a gente nota, principalmente nos grupos horizontais, que são esses grupos que têm essa relação confusa, essa relação promíscua, a gente nota que a identidade de sócios é só um elemento. Porque na prática, e aí note, trabalhador, vê se isso já não aconteceu com você. Você é contratado por uma pessoa jurídica X, mais empregados de outras lojas, vamos supor que você seja um vendedor, empregados de outras lojas que possuem outros CNPJs, são outras pessoas jurídicas diferentes, elas vão lá e enviam o empregado para aquela loja ali. E aquela empresa, a loja a qual você é trabalhador, ela aceita ali aquele empregado não numa nova contratação. Ela aceita como se aquele empregado já fizesse parte do quadro de funcionários. Ou seja, ela migra empregados de uma pessoa jurídica para outra
como se única empresa fossem, como se elas tivessem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, como se elas atuassem no mercado na mesma linha. E aí isso acontece muito em empresas que, não nas franquias, né? Porque as franquias, a Justiça do Trabalho ela não reconhece a questão do grupo econômico. Mas a gente vê muito isso em pequenas marcas, por exemplo, em lojas, determinadas lojas de roupa, que ela tem uma loja num bairro, tem loja em outro bairro, às vezes ela se expande, ela está até numa cidade próxima também, isso é muito comum. Geralmente elas são comandadas pela mesma família, então é a família tal que você vê a presença dela no quadro social, tanto da pessoa jurídica que te contratou, quanto na outra pessoa jurídica. Tudo isso acontece com muita frequência no dia a dia dos contratos de trabalho, porque essas empresas, elas muitas vezes elas justamente buscam driblar a justiça do trabalho. Seja porque ela te contrata através daquela pessoa jurídica X, e na prática ela opera a maior parte do dinheiro através daquela outra pessoa jurídica. Então, se eventualmente o seu crédito trabalhista ficar muito alto, ficar um crédito trabalhista insolúvel para ela resolver, ela não conseguir, por exemplo, fazer um acordo na Justiça do Trabalho, ela vai deixar aquilo dali correr, porque ela sabe que em face daquela pessoa jurídica ali que te contratou, ela não tem quase patrimônio nenhum. E às vezes, eventualmente, você pode até ter um quadro social no qual os sócios são laranjas. Então fica ali muitas vezes muito difícil de você conseguir um crédito trabalhista. Ou você pode ter uma empresa, uma pessoa jurídica, que ela faz isso propositalmente, que ela sabe, ela te contratou hoje, mas ela sabe que daqui a uns 3 anos ela vai fechar aquela pessoa jurídica dali. Aquela pessoa jurídica vai acumular dívida, tanto trabalhista como fiscal, como eventualmente até dívida com o banco, e hoje em dia os bancos estão ajuizando muitas ações de execução em face de pessoa jurídica, com valores que antigamente a gente não via os bancos perseguindo esses créditos. Enfim, ele sabe que daqui a 3 ou 4 anos ele vai fechar aquela pessoa jurídica ali. E ele tem outras, ele vai pulverizando, ele vai abrindo outras pessoas jurídicas para ele continuar operando como se nada tivesse acontecido com ele perante os clientes dele, né? E aí na prática ele continua com o mesmo nome fantasia, ele só troca a razão social, ele fecha aquela unidade ali, mas ele abre outra unidade ou num local próximo ou num bairro próximo. Então, assim, tem muitas situações que são muito mais comuns do que parecem, em que o empregador ele tenta, infelizmente, a todo tempo, ele driblar dívidas, seja de natureza trabalhista, ou seja, dívidas de outra natureza. Então, para ele é interessante, ele já está acostumado a fazer isso. Ele abre uma pessoa jurídica aqui, fica um tempo com ela, ele sabe que daqui a pouco pode, e aí no linguajar, dar ruim com aquela empresa. E aí ele precisa ter outras razões sociais, até porque ele precisa de crédito, às vezes aquela empresa fica com o nome negativado, enfim. São N motivos que podem fazer com que um único empregador, né, ele tenha mais de uma razão social. Nesse caso que é mais comum, né? Eu tô falando aqui de empregador único, mas a gente tem outras situações de grupo econômico, como eu já expliquei, por exemplo, a questão do grupo vertical, e outras situações em que você não visualiza tão bem essa figura do empregador único. Mas, enfim, é importante o trabalhador ficar atento, né, e o advogado também, a como se deu a realidade daquele contrato de trabalho ali. Tá, você foi contratado por uma pessoa X, mas e aí? Havia a existência de uma outra pessoa jurídica que, de alguma forma, se relacionava com essa pessoa jurídica que te contratou, alguma relação estranha, era uma família que comandava essa empresa, quem comandava essa empresa? Essa pessoa tem mais de uma pessoa jurídica, ela comanda mais de uma pessoa jurídica, não comanda. E aí o que acontecia? O seu empregador, a sua empresa, ele tinha essa migração de empregados de uma loja para outra, não tinha? Tinha mais de uma loja, não tinha? Tudo isso daí são elementos imprescindíveis para a gente conseguir fazer com que garanta o crédito trabalhista daquele trabalhador.
Porque às vezes, em face daquela empresa contratante, ou aquela empresa contratante vai fechar e vai gerar dificuldade para conseguir esse crédito, e eventualmente o trabalhador pode até não conseguir esse crédito. Como eventualmente, apesar dele não fechar essa pessoa jurídica, ele pode ter algum interesse escuso aí em pulverizar várias pessoas jurídicas, e aí, apesar daquela pessoa jurídica contratante não fechar, fica uma enorme dificuldade de conseguir o crédito trabalhista em face da contratante, porque às vezes a contratante tem pouquíssimo patrimônio, ou esse patrimônio não é passível de ser penhorado ou leiloado, enfim. São inúmeras hipóteses. E aqui, qual o recado e qual a importância aqui do vídeo? É deixar claro que a gente tem que revelar essa realidade do contrato de trabalho para tentar revelar as fraudes que o empregador comete, para a gente poder garantir aquele crédito trabalhista, para que a gente possa garantir que aquele crédito trabalhista ele será de fato pago, né? Então é essa a importância do grupo econômico. Você tem, hoje em dia o mais comum é o grupo econômico horizontal, que ocorre muito dessa maneira que eu expliquei. Ele pulveriza a pessoa jurídica tem mais de uma loja, tem mais de uma razão social, não sabe o motivo por quê. Então tem que sempre ficar atento aos elementos. Outra coisa muito comum também é o empregado, ele é contratado por aquela pessoa jurídica X, mas quem faz os depósitos bancários para ele, quem faz as transferências bancárias para ele, é uma pessoa jurídica Y. Então, só esse fato em si, ele já caracteriza muito nitidamente que existe ali uma presença de um grupo econômico. Ora, se eu sou contratado por uma pessoa jurídica X, eu tenho que receber o pagamento por essa pessoa jurídica X. Eu não posso receber o pagamento por uma pessoa jurídica Y. Se eu sou contratado por X e tem uma outra pessoa Y me pagando e isso ocorreu de forma habitual, eu creio que aí a gente não precisa nem da figura da habitualidade, né? Ainda que seja de forma eventual, isso daí já demonstra que existe uma outra pessoa jurídica que está integrada à pessoa jurídica que contratou aquele trabalhador. E aí essa integração só pode ter se dado na forma de grupo econômico, eu não vejo aí outra possibilidade, né? Então existe essa hipótese que é bem comum, existe a hipótese de migração de um empregado, de vários empregados entre pessoas jurídicas diferentes. Então, ou você trabalhou numa loja, foi transferido para outra com outro CNPJ, ou você presenciou diversas vezes colegas de trabalho saindo de uma pessoa jurídica indo para outra, saindo da sua loja para outra loja, entende? Então são todos esses fatores, né? Ou aquele grupo de pessoas jurídicas, elas atuam no mesmo... É o que geralmente ocorre, né? Mas vamos supor que a gente não tenha nenhum elemento marcante até aqui descrito. Mas vamos supor que a gente tem uma pulverização aí de pessoas jurídicas, mas são todas comandadas pela mesma família. Elas todas atuam no mesmo ramo. Então, apesar delas não terem essa migração de empregado de uma loja para outra, apesar de uma pessoa jurídica não pagar o salário do empregado de outra pessoa jurídica, todas elas são comandadas pela mesma família, elas atuam inclusive sob o mesmo nome fantasia, elas criaram praticamente uma marca, né? Que elas têm aquele nome da loja dali, que você vai naquela loja naquele bairro X, vai ter aquela loja também naquele bairro Y, sempre com o mesmo nome. E você vê que apesar de não ser uma relação tão promíscua, não tem migração de empregado, uma não pagar o salário do empregado da outra, você sabe, existem ali pessoas que vão saber dizer que essas empresas são comandadas pela mesma família, e aí a gente pode verificar no contrato social se de fato são comandadas pela mesma família, e se elas atuam realmente no mesmo ramo, e se elas utilizam realmente o mesmo nome fantasia, se elas atuam sob a mesma marca, entre aspas. Então tudo aí são elementos aí importantíssimos para a gente atrair a responsabilidade de outras pessoas jurídicas, e essa responsabilidade aí que vai ser solidária, ou seja, o trabalhador vai poder tanto perseguir da mesma forma o valor total do crédito dele em face da empresa contratante como das demais. Tudo isso daí vai fazer aí essa feijoada aí para a gente poder caracterizar esse grupo econômico.
E é importante também, e a importância do advogado, ele fazer uma boa entrevista com o empregado quando o empregado ele vai para uma consulta, né? É importante a gente escolher todos esses elementos de informação no momento da consulta inicial. Por quê? Porque o grupo econômico ele só vai poder se formar na fase de conhecimento. Porque a Justiça do Trabalho, agora, salvo engano, foi até um entendimento do STF, não lembro agora de cabeça. Agora se entende o seguinte, que você não pode buscar a responsabilidade de outra empresa, de outra pessoa jurídica, na fase de execução. Você não pode alegar grupo econômico na fase de execução, né? Já foi o tempo da gente alegar grupo econômico na fase de execução e isso ser acolhido. Agora, o entendimento assentado é que você não pode mais incluir empresas sob o argumento de grupo econômico na fase de execução. Então, as empresas que formam grupo econômico, elas têm que ser incluídas no polo passivo na fase de conhecimento, né? Daí a importância do advogado fazer uma boa entrevista com o empregado, ele colher todos os elementos, porque vai ser naquele momento ali que inicia o processo que ele tem que incluir essas pessoas jurídicas que são estranhas a essa contratação original ali que está na carteira de trabalho. Bom, espero que vocês tenham gostado. Até os próximos vídeos e obrigado.